E aí, sétimo ano, bom dia, tudo beleza? Como é que vocês estão aí? Tudo certo? Vem cá, todo mundo já está inscrito no canal mesmo? Tô vendo que tem gente que não se inscreveu ainda não, hein? Se inscreve no canal, né? Dá o joinha lá, assina o sininho de notificação, e é tudo isso que eu quero, viu? Tem que ter movimentação aí. Participa no chat, é isso aí. Tem um pessoal que participa no chat, aí quando eu subo o vídeo, os caras estão lá vendo um vídeo meu lá. E eles conversam, tipo, fica uma transmissão, a gente fica batendo papo, maneiro isso aí. Vamos lá. Olha só, paramos aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Paramos aqui na aula passada, não foi? Os processos de desertificação dos campos, né? Vamos ver as imagens, a gente vai discutir melhor. Que vegetação é essa, turma? Reparem, as árvores são de grande porte, né? Eu tenho aqui esse formato aqui você vê que os galhos ficam mais no topo da árvore, né? Não ficam no meio do caule, assim, né? Essa é a mata de araucárias, tranquilo? Mata de araucárias, que é uma vegetação típica da região sul do Brasil. Galera, não tem grande biodiversidade, viu, gente? A gente está falando aqui de uma vegetação que é de grande porte, que tem uma floresta densa. Não é igual à Amazônia, né? Não é tão densa como a Amazônia, mas é uma floresta densa, né? Dá para você ver na imagem. E pequena biodiversidade. Por quê, professor? Porque no clima subtropical, né, nem todas as plantas se adaptam a essa variação de temperatura, né, de momentos, de épocas do ano de baixa temperatura e épocas do ano de elevada temperatura. Então isso não é uma tarefa simples para a planta se adaptar. Então algumas plantas se adaptam a isso, outras não. E é por isso que a biodiversidade é baixa na região de mata de araucárias. Essa é uma vegetação comum na região sul do Brasil. Aí, beleza. O que você está vendo aqui? Fala para mim. Madeira, né? A extração da madeira proveniente da mata de araucárias. Gente, esse é o principal impacto ambiental na mata de araucárias. É o principal impacto ambiental nas matas de araucárias. Por quê? Porque você tem uma árvore muito boa para você retirar madeira. São árvores grandes, você aproveita quase todo o caule, porque os galhos são só superiores. Então você tem aqui um potencial, né? Só que essa atividade de extração de madeira, ela está acabando com a mata de araucárias. Você tem uma ideia, gente? Olha, a situação aqui é pior do que na Mata Atlântica. Aí você fala, como assim, professor? Deixa eu te dar os números. Eu vou te dar os números. Números do ano passado, tá? Do final de 2019, tá? Números atuais. O cálculo que a gente faz é que deve ter aí, do que sobrou de Mata Atlântica, de 5 a 7%. Nessa variação aí. Ou seja, menos de 10%, né? 5 a 7%. Isso é Mata Atlântica. Na Mata de Araucárias, eu vou dizer para você, sobrou uns 2 ou 3%. Vocês estão me entendendo? Então a situação aqui é pior do que na Mata Atlântica. Você falou assim, você deve estar pensando assim, professor, quando eu estudei com você Mata Atlântica, eu achei que não ia ter nada pior. Tá aqui, ó. Isso está pior, tá? E qual é o grande vilão da destruição da mata de araucárias? O grande vilão é a atividade madeireira, a extração da madeira para a fabricação de móveis. A região sul é um polo nacional de produção de móveis. Tranquilo? Aí você fala, e aí, o que está sendo feito agora? Bom, eu vou dizer o seguinte. Depois de destruir quase toda a mata de araucárias, hoje você tem uma atividade de reflorestamento importante na mata de araucárias. Como assim, professor? Hoje, a maior parte da madeira que é usada para a produção de imóveis é madeira reflorestada, né? Ou seja, hoje o nível de agressão ele é proporcional ao nível de recuperação da floresta. Então é como se a gente estivesse fazendo um trabalho sustentável hoje. Mas aí eu falo para vocês, pô, legal fazer esse trabalho, gostei, mas cara, só restou 2 ou 3%. Quer dizer, já destruiu muito, né? Agora não adianta só você usar madeira reflorestada, você tem que usar madeira reflorestada e recuperar as áreas já devastadas, né? Mas de qualquer maneira já é um ganho, né, gente? Você tem uma atividade mais sustentável hoje em dia, né?
Uma pena é que demorou demais para ser assim, né? Teve que quase acabar com a mata de araucárias para perceber que dá para você fazer uma atividade sustentável, entendeu? Ou seja, perdemos muito tempo e muita vegetação até conseguir chegar nesse modelo, né? Que chegou, mas ainda, digamos assim, não consegue recuperar o que já foi destruído. Beleza? Vamos lá. Aqui, isso aqui é o que, gente? Fala pra mim. Aí você fala, já sei, pessoal, isso aqui é o fundo de tela do Windows, né? Não, cara, não. Isso aqui é uma área de campos ou pampas, tá? Campos ou pampas. Uma área com relativamente plana, né, gente? Não vou dizer totalmente plana, mas são pequenas ondulações, né? Pequenas ondulações no terreno. É uma área de vegetação rasteira, predominantemente rasteira, espécies gramíneas, né? Eu tenho ali alguns grupos de vegetação, de árvores, então eu tenho uma floresta bem espaçada, né? Bem espaçada, com um espaço grande entre uma árvore e outra, e com predomínio de espécies rasteiras, né? Obviamente, como é que é a biodiversidade dessa área, gente? É uma biodiversidade mais baixa, com certeza, pequena biodiversidade. Outra coisa. Essas elevações, pequenas elevações no terreno, eu vou falar delas daqui a pouco quando falar de relevo, mas elas têm um nome, elas se chamam coxilhas. Daqui a pouco a gente vai falar das coxilhas de novo, tá? Mas é isso, essas pequenas elevações se chamam de coxilhas. Vocês estão vendo aqui a criação de animais nessas áreas? São pastagens naturais, turma, né? O que são pastagens naturais? Cara, a grama está aí, é só o gado se alimentar, entendeu? Não é igual a Amazônia, que tem que destruir a floresta inteira para colocar o pasto, né? Aqui já tem o pasto. Então, essa é uma área com potencial natural para pecuária, né? Só que eu vou perguntar para vocês. Beleza, estou dizendo para vocês que, como tem pastagens naturais, é uma área com potencial muito grande para a pecuária bovina, para a criação de animais. Eu te pergunto, e o que a pecuária bovina vai causar de impacto para essa vegetação? O que vocês acham? Bom, se o gado vai andar por esse lugar, se o gado vai se alimentar dessa vegetação, o que vai acontecer? Olha, vai ter o desmatamento, entre aspas, a destruição da vegetação e vai ter a compactação do solo. Basicamente é isso, né? Aí você fala assim, professor, tá, mas qual é o problema para o meio ambiente de você destruir campos ou pampas, já que a biodiversidade é muito pequena? Será que vai ter alguma relevância isso? Será que essa é uma vegetação importante para esse ambiente? O que vocês acham? A resposta é bastante óbvia, gente. É claro que é. É claro, se você tivesse que escolher, vamos lá, faça essa escolha junto comigo. Se tivesse que escolher entre preservar ou a Mata Atlântica ou campos ou pampas, qual que você escolheria? Obviamente a Amazônia ou Mata Atlântica, enfim, porque tem maior biodiversidade, né? Mas isso não significa que campos ou pampas não têm importância. Ela tem importância. E a importância que ela é basicamente a mesma, assim, do ponto de vista de funcionamento. Por quê? Qual é o papel da vegetação para o solo, turma? Fala para mim. Proteção, né? Evitar erosão e tudo mais, e fornecimento de matéria orgânica. E se você tira, o que acontece? Acontece isso, né? Você tem aqui um solo exposto, né? Uma destruição da vegetação nativa, e você tem um processo que você já conhece, que se chama arenização dos solos, né? O solo perde a proteção, sofre erosão, desgaste, vai ficando pobre e vai virando uma areia, né? Virando uma areia, perdendo matéria orgânica, nutrientes e tudo mais, perdendo umidade, né? Aí você tem um processo de arenização que vai gerar a desertificação de campos ou pampas. Isso não é para o futuro, isso está acontecendo agora. Esse processo é uma realidade na região sul. Então, o que eu vou dizer para você? Eu vou dizer que isso vai ficar mais grave, né? Essas áreas de deserto, entre aspas, na região sul, estão crescendo, né? Então, áreas que eram produtivas do ponto de vista agrícola e de pecuária, não vão ser mais, né? Então, isso é um problema.
o campo está virando areia, tranquilo? Está virando areia, é complicado, é grave, tá? Áreas extensas. Eu vou dizer para você que esse processo está até adiantado, beleza? Se eu perguntar assim, ó, qual é a principal causa desse processo de desertificação de campos ou pampas? O que você vai me dizer? O que provoca? São várias coisas, mas a principal atividade que provoca isso é qual, turma? É a atividade pecuária. Especificamente, sendo específico, que é como eu gosto que você seja, é pecuária bovina extensiva, tranquilo? É criação de gado de forma extensiva, que é muito realizada aqui na região de Campos ou Pampas, tranquilo? Pecuária bovina extensiva é a principal causa desse processo de arenização dos solos da região sul. Belezinha? Show de bola. Vamos para relevo? Antes de acabar essa videoaula, vou fazer relevo? Vamos lá então. Relevo mais ou menos plano, tá, gente? Presença de várias áreas de planaltos. As chapadas são os relevos, mais comuns da região sul. As áreas de chapadas. Você vai lembrar o que é uma chapada? É uma encosta muito íngreme, seguida por uma grande área plana, mais elevada, né? Então as chapadas são comuns em toda a região sul. Eu vou mostrar uma imagem de uma chapada que você vai entender melhor, né? Eu tenho aqui um planalto muito extenso, que é o maior, é o Planalto Meridional, ocupa grande parte da região, então a maior parte da região sul se localiza numa formação de relevo chamada Planalto Meridional, tranquilo? Coxilhas, lembra das coxilhas? Vou voltar na imagem. Ó, o que são as coxilhas, gente? É isso aqui, ó. Essas leves ondulações, tá? Comuns na região de Campos, tá? Beleza? Voltando aqui, coxilhas, tranquilão? Né? Aqui, nas margens dos rios eu tenho planícies, tá? Áreas de planícies. E eu tenho aqui, na Serra do Mar e na Serra Geral, alguns planaltos muito próximos do litoral. Tá? Um pedaço, uma parte da região sul apresenta ali planaltos perto do litoral. Esse é o relevo. Então o relevo mais comum, gente, é o relevo de planaltos, especificamente chapadas, tranquilo? É o relevo mais comum. É o relevo mais plano, viu, turma? A região sul tem algumas áreas de encosta? Tem, mas predominam áreas planas. E aí você que é um aluno esperto, você já sabe. Se predominam áreas planas, então a região sul não vai ter tanto problema de deslizamentos de encosta, coisa que você viu acontecer em que região? Região sudeste. Muito bem, quem falou região sudeste aí? Aqui, ó, uma área mais baixa, aí uma elevação, algumas encostas, seguido de uma área bem extensa aqui, ó, bem ampla. Essa é uma chapada. As chapadas costumam ter centenas de quilômetros de extensão. Áreas planas, né, gente? Predomínio de áreas planas. Não exatamente uma planície, né? Um pouco mais elevada, né? Por exemplo, no estado por exemplo, Curitiba, vamos falar de Curitiba. Curitiba é uma capital, né? E ela está no meio de uma chapada, né? Só que a chapada é tão extensa que você não vai ver o final dessa chapada. A cidade é só um ponto na chapada. É bem ampla, bem extenso, beleza? Esse é o relevo da região sul, turma. Próxima aula, hidrografia, que é o último tópico aí das características naturais. Nós já falamos de clima, de vegetação e terminamos de falar de relevo. Aula que vem, na videoaula número 3, iremos falar de hidrografia, beleza? Gente, brigadão, valeu, abraços, tudo de bom para vocês e bons estudos. Valeu, gente, até mais.